Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu estava editando agora o vídeo da continuação do PAP que eu postei na semana passada. Não, na outra semana. Não lembro mais. Mas foi o PAP que eu fiz com o Pet Pliqué. E aí eu gravei também a capa da caderneta de vacinação que eu fiz daquele nome, da Luísa, né? E aí, gente, eu não sei o que que houve, mas eu apaguei o vídeo de abertura. Ai, essas coisas acontecem, né? Então é por isso que eu tô gravando aqui agora rapidinho, para incluir lá na edição, só para te convidar para assistir esse vídeo. Eu não tenho mais a capa, ela foi entregue, né? Porque o outro vídeo eu fiz bonitinho, segurando a capa, mostrando tudo. Tava lindo, mas eu apaguei, eu não sei, eu devo ter me confundido. Mas enfim, eu quero te convidar para assistir esse passo a passo, te convidar para você se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixar o seu like, tá bom? Compartilhar esse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, se você conhece pessoas que precisam fazer alguma coisa, trabalhar em casa, ganhar uma renda extra, sair da depressão, porque o artesanato ele é uma terapia, né? Então você compartilha esse vídeo com essas pessoas, tá bom? Muito obrigada. Assiste tudo até o final e deixa o seu like. Vamos lá. Para fazer essa peça, nós vamos precisar de um corte de tricoline no tamanho de 28 por 37. Se for fazer combinação do tecido de estampas, são dois cortes de 14 por 37, como é o meu aqui. A mesma medida na manta R1, 28 por 37. A mesma medida para o forro. No meu caso, eu estou usando o nylon dublado, 2 vezes no plástico cristal, na medida de 26 de altura por 12 de largura. E mais uma vez no plástico cristal, na medida de 13 de altura por 12 de largura. São as abas e o bolso. E esse aqui, ó, é a aba para fazer o fechamento. Uma vez na tricoline de 14 por 10 e uma vez na manta 7 centímetros por 10. Vamos precisar também de debrum da mesma estampa da capa, de 4 centímetros por 65 centímetros, que eu ainda não cortei, eu vou cortar o meu, e botão Rita para fazer o fechamento. Agora nós vamos primeiro preparar as partes. Como eu estou trabalhando com 2 estampas, eu já costurei uma na outra, direito com direito, e passei a costura. Aí eu vou pegar aquele pedaço da aba para o fechamento e vou dobrar no meio, direito com direito, e colocar a manta por cima. Vou costurar. Aqui não precisa porque ela tá na dobra do tecido, né? Então, se tivesse aberto, se o seu tecido for 2 partes, você tem que costurar aqui, aqui e aqui. Esse pedaço deixa aberto. Como o meu aqui tá dobrado, eu vou costurar nessa parte e aqui na lateral e vou desvirar. Nas abas e no bolso, eu vou primeiro passar o debrum no bolso, na parte de 12 centímetros, vou passar o debrum aqui, depois eu vou posicioná-lo sobre a aba, deixando bem certinho aqui, ó, todas as extremidades, bem certinho, e aí eu vou passar o debrum em toda a aba. Vou tirar o excesso aqui
tá? Eu vou montar aqui só para você ver. Finge que já tá costuradinho aqui, né? E aí eu vou fazer isso aqui. Encaixo o debrum aqui. E passo uma costura finalizando aqui, nas duas abas, tá? Essa tem o bolso. Aqui não tem o bolso, a gente só encaixa o debrum e passa a costura. Dessa forma. Eu vou levar para a máquina, vou fazer e volto para mostrar. Já passei a costura, como eu falei para vocês, ó. Primeiro o debrum no bolso, encaixei ele aqui sobre a aba e passei o debrum fazendo acabamento em toda a extensão. Na outra aba também, só tem um bolso na frente, né? Elas ficam assim, ó, já tá cada uma na sua posição. E aqui a abinha de fechar, passei a costura e desvirei. Agora, eu vou rebater essa costura fazendo o acabamento. Aqui, na frente e nessa lateral também, como se fosse um mu, né? Fazendo um mu com a costura. Já levei a máquina, rebati. Se o seu tecido tiver sentido, você precisa tomar cuidado com isso, ó. Aqui no meu, as coroinhas têm que ficar para cima, porque aí no caso ela vai fechar assim, né? Ó, vai ficar assim na peça, tá vendo? Então, se eu, por exemplo, costurasse aqui, ó, fizesse o acabamento aqui, ela ia ficar assim, ó. Ia ficar de cabeça para baixo, tá vendo? Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Próxima etapa, se você for fazer duas estampas aqui como a minha, pega do avesso, abre a costura e passa o ferro. Agora, nós vamos posicionar esse tecido sobre a manta, com o lado da colinha da manta para cima. E vamos passar o ferro. Depois de passar o tecido na manta, nós vamos marcar para fazer o matelacê. Esse aqui é o quilt reto. Também dá para fazer o quilt livre, que é aquele que muitas pessoas chamam de labirinto ou caminho de bêbado, que é uma sapatilha especial na máquina que faz todo aquele caminho assim, né? Eu vou fazer o quilt reto, que é o matelacê, então eu uso a minha régua que tem ângulos e eu posiciono ela aqui, ó, a 45 graus, dessa forma, e aí eu risco com um giz que apaga com ferro, tá? Faço todos os riscos, eu faço a 5 centímetros de distância entre um e outro, daqui para cá tem 5 centímetros. Então, eu faço todo esse sentido, depois eu viro pra cá, aqui, e faço todo esse sentido, mesma coisa, riscando um por um. Agora, nós vamos levar a máquina e passar a costura em cima de cada um desses riscos que está desenhado aqui. Costuras passadas. Bem certinho. Agora, nós vamos refilar
para o tamanho de 26 centímetros por 35. Esse tamanho a gente corta assim maior, né? 2 centímetros maior em cada medida, porque quando a gente vai fazer o matelacê, ele dá uma encolhida no tecido. E se for o quilt livre, aquele do labirinto, encolhe ainda mais. Então, para não perder na medida final da peça, a gente corta maior e depois a gente refila, tirando essas rebarbas para o tamanho ideal, que no nosso caso aqui é 26 centímetros de altura, de comprimento, né, por 35 de largura. Vamos refilar. E nessa etapa aqui, a gente, depois de refilado, marca o meio e faz as aplicações que tiver que fazer. O aplique já foi feito aqui nessa fase, com o nome do bebê, da criança, né? Aqui também eu já apliquei um lacinho, que eu acho que vai dar todo um charminho quando tiver prontinho. E já passei a ferro para tirar as marcas do giz, né? E agora nós vamos fazer o fechamento. Já refilei também para a medida de 26 por 35, tirei toda a sobra, tá tudo certinho, todo refiladinho. Coloquei aqui já a aba do fechamento, né? Medi o meio dela, assim, ó, o meio, e aí coloquei aqui no meio certinho, prendi com um alfinete. E agora nós vamos colocar o forro aqui, ó, que já tá com as abas já presas aqui, né? Aqui o bolsinho, tudo certinho. Nós vamos colocar aqui por cima, direito com direito. Aí eu vou ver bem certinho aqui, tá? Colocar bem certinho, estica ele. Prende com um alfinete ou com esses prendedores aqui. E vamos fazer o fechamento. Aqui, ó, já prendi tudo com as presilhinhas. Ó. E agora nós vamos levar a máquina para fazer o fechamento e desvirar para o final. Então, o que que eu faço? Eu começo aqui, pertinho da onde tem a aba, tá vendo, ó? Aqui, ó. Eu começo aqui, vou dar a volta toda, um pé de máquina, tá? E vou terminar aqui onde tá esse pregadorzinho, que é também logo após a aba, tá? E aí vai ficar esse espaço aqui para desvirar. Não deixa um espaço muito pequeno para desvirar, porque tem o plástico. E aí, se amassar muito o plástico, depois fica difícil para fazer ele voltar para o lugar. Tá bom? Então, vou levar para a máquina e já volto para mostrar. Peça desvirada, vocês viram aí no vídeo acelerado, eu desvirando pra gente ganhar tempo. Você vai com todo cuidadinho, você viu como que eu fiz com a caneta com a tampa, para não furar, tá? Faz os cantinhos,
Eu já tinha cortado antes, com cuidado para não pegar na costura. Então, aqui agora ela fica assim, ó, tecido bem amassadinho. O plástico também fica. E aí, o que nós vamos fazer? Esse tecido é sintético, ele não pode ir ao ferro. Mas aqui nós podemos passar. E o próprio calor do ferro aqui no tecido, ele vai fazer o plástico assentar, tá? Tirar os amassados. Então, agora nós vamos passar o ferro nele. Passadinha já. Olha como o próprio calor do ferro faz o plástico já voltar para o lugar. Tira os amassados dele. Que sua, né? Fica bem suadinho do calor. E aí nós ficamos bem aqui para agora passar uma costura de pesponto e fazer o acabamento. Então, esse foi o passo a passo de hoje. Eu não queria deixar de postar, porque é uma peça que é muito bonita, muito vendável, fácil de fazer e que dá para ter um lucro bem legal aí. Se você está precisando de uma renda extra, está precisando de uma coisa bem legal para você fazer. Me perdoe, porque o celular provavelmente, eu gravo com o celular, né? E o celular provavelmente estava com a rotação automática ligada. E aí você vai ver que em partes do vídeo ele estava na posição certa, mas ele gravou com a câmera em pé. E aí a imagem ficou pequena. Me perdoe, mas eu não queria deixar de postar. Depois, mais pra frente, eu gravo outra, tá bom? Eu prometo, porque capa de caderneta de vacinação eu faço muito aqui na ateliê. As pessoas gostam muito. Então agora eu tô aqui, ó, fazendo uma comidinha gostosa pra gente. Eu também tô gravando pra vocês. É com muito carinho que eu faço esses vídeos, porque eu quero alcançar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas, como um dia eu também fui ajudada, tá bom? Por isso eu tô aqui de cabelinho preso, tô em casa e vou editar agora, terminar de editar agora o vídeo para postar para vocês, tá? Um grande beijo, muito obrigada por ter ficado até o final. Me perdoa de verdade esses erros, tá? Mas é de bom coração. Um beijo, tchau!